outras, está se cumprindo e vai finalizar se cumprindo. A gente que é leitor da palavra do Senhor, ou ouvinte, a gente sabe que quando existe profecias ou promessa da parte de Deus, que ela vai se cumprindo aos poucos. Uma das coisas que Jesus alertou aos homens é que viveríamos esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas ele fala que isso não era o fim, era o início da volta dele, eram os sinais que ele deixava acerca da sua volta. E nós que, como lendo a palavra de Deus, meditamos e guardamos ela no nosso coração, nós guardamos as promessas de Jesus. E uma das promessas de Jesus foi ir aos céus, e depois ele viria buscar a sua igreja. Vir buscar a igreja, pastor, é vir buscar o seu povo, as pessoas que acreditam na sua promessa, acreditam que ele subiu, mas que ele também vai voltar, que ele foi preparar lugar, mas ele viria buscar aqueles que o esperam. Então a promessa, pastor, continua de pé o tempo todo. O tempo todo a promessa continua se renovando. As pessoas vão falando, Jesus está voltando. Aí fala como foi o tema aqui. Pedro foi avisado. O mundo está sendo avisado da volta de Jesus. E o povo está se preparando para a festa de carnaval. Mas nós estamos se preparando para a volta de Cristo. O povo está preparando para curtir, para dançar e para beber. Mas a igreja está preparando para subir com Jesus. Porque a promessa de Jesus continua de pé. E se está de pé, vai acontecer, querendo ou não, vai acontecer. Aleluia. E eu fico guardando essa palavra todo tempo. Jesus vai voltar. E falo para Lúcio, Jesus vai voltar. Jesus é o caminho. E eu falo, não, você vem com a conversa de religião. Eu não sou religioso não, irmão. É a palavra de Deus que está dizendo. Jesus pega Pedro e fala assim, com todos os discípulos: hoje vocês vão se escandalizar em mim. Essa noite vocês vão se decepcionar, vão ter um escândalo comigo. Mas ele fala assim, como está escrito, que vão ferir o pastor para as ovelhas se dispersarem. O projeto é dividir para conquistar. O diabo fala assim, divide para conquistar. Se é um casamento, ele trabalha no casamento para separar. Porque se ele separar, ele conquista. Se é da amizade, ele trabalha para separar. Se é um crente que ora e o outro ajuda em oração, ele separa aquele crente, ou trabalha para separar, para que o outro que é mais fraco tropece e caia. Mas Jesus ele fala assim, ó: vão se escandalizar em mim, como estava escrito, separar, vamos ferir o pastor para as ovelhas ficarem dispersas, à vontade, perdidas, jogadas. Mas ele fala assim, não se preocupa não, vocês vão se separar, mas eu vou adiante de vocês para reunir de novo todos vocês. Jesus fez o que ele cumpriu o que ele fez, ou ele fez o que ele já havia falado lá atrás. Só que aí, irmãos, o texto vai dizer que, quando ele fala que da situação que ia acontecer, Pedro, como sempre, Pedro ele é o primeiro a se posicionar acerca de tudo. Jesus estava, se não me engano, em João capítulo 8. Jesus chega para a igreja, um sermão duro para o povo. O sermão foi tão duro que o povo começaram a abandonar Jesus, dispensaram. E largando Jesus olhando o povo indo embora, porque a palavra que ele deu foi palavra de correção dura. E o povo geralmente não gosta, pastor. Quando você dá uma palavra de correção, o povão, ó. O povo agora está procurando a igreja que se adequa a ele. Não é que ele se adequa à igreja, é que a igreja se adequa a ele. Então, ou seja, algumas pessoas vão para a igreja para ouvir aquilo que gosta de ouvir. Se a igreja se passou não pregar o que ele gosta de ouvir, ele, ó, vaza fora. Aí o pastor fica na saia justa. Aí Jesus pregou para o povo uma palavra difícil, dura, de correção. Aí o povo olhou assim, palavra dura. Aí começaram, ó, sai embora. Jesus olha para você e fala assim, vocês não vão embora também não, como eles foram? Aí Pedro toma iniciativa falando, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida e nós acreditamos na palavra? Pedro sempre toma iniciativa para poder se posicionar. E quando ele se posicionava, o povo também seguia o que ele falava. Porque Pedro já tinha uma posição de líder, de pastor.
de pregador. Já tinha posição de quem chamava a atenção, ele sempre tomava a iniciativa acerca de tudo. Mesmo que da sua iniciativa ele tropeçava, mas ele tomava a frente, iniciava alguma palavra, alguma conversa, alguma atitude, ele começava. Aí Pedro fala aqui assim: mesmo que a gente morra, eu não abandonarei o Senhor, eu não vou me escandalizar no Senhor. Aí quando ele falou isso, Jesus olhou para ele e falou: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes de dar o cante. Não, Senhor, eu vou morrer contigo, mas eu não te nego. Irmão, quando a gente olha para esse pequeno texto, a gente abre um parêntese para dizer assim, que tem muitas pessoas que negam Jesus por qualquer coisa. Não é muita coisa não, é pouquinha coisa, o povo já está abandonando Jesus. Qualquer coisinha ele já nega Jesus, já nega a fé, já nega o seu estado de cristão, já foge, já se esconde para não apresentar que ele é um cristão. Mas o verdadeiro cristão, ele demonstra que é no trabalho, é em casa, é na rua, é na faculdade. Aonde ele for, as pessoas vão ver. Ali eu estou vendo um verdadeiro cristão, porque nele há a fisionomia de Cristo. Aleluia. Oh, maravilha, Jesus. Aí Pedro é avisado acerca das coisas que iria acontecer com ele, mas ele jurou de pé junto: eu não vou negar o Senhor Jesus, nem que eu tenha que morrer, mas eu não nego o Senhor. Aí Jesus chama o discípulo para orar. O discípulo não consegue orar junto com Jesus, os discípulos adormecem. Jesus volta e cutuca eles: você não consegue orar comigo nem uma horinha? Jesus estava no monte orando, ele estava sentindo a dor da humanidade, o peso do pecado da humanidade. Ele estava sentindo no seu corpo, a ponto de o suor transformar em sangue. Ele orava para o Pai dizendo: Pai, se for preciso, se possível, passa de mim esse cálice, entrega para outra pessoa o cálice. Mas ele está falando agora como uma pessoa humana. Mas ele volta no estado de espírito e fala: mas todavia, seja feita a tua vontade. Aleluia. Eu como homem, Pai, passa de mim o cálice, mas para cumprir a tua palavra, seja feita a tua vontade. Aleluia. Jesus sofrendo, sabendo que iria morrer pela humanidade. E o que eu mais gosto, irmãos, de ler a palavra de Deus, de quando eu medito nela e olho para dentro da minha vida e vejo que eu não era e não sou merecedor do amor de Cristo. Alguém que anda no pecado, que fazia coisa errada, que desagradava a Deus, sabendo da verdade, ainda tem Jesus para morrer na cruz, para pagar o preço pela minha vida, sendo que não valia nada. Aí quando eu olho para a leitura bíblica e olho para a minha vida, eu fico agradecido a Ele por não ter desistido da minha vida. Porque se Ele não tivesse ainda insistido na minha porta para entrar, talvez eu não estaria vivo hoje para pregar como estou pregando aqui hoje. Talvez eu estaria morto sem salvação, mas Jesus Cristo, Ele não desistiu da minha vida, não desistiu da vida de vocês e não desistiu da vida dos ouvintes. Aleluia. E Ele continua dizendo que vai voltar e quer buscar a igreja, e está mandando alerta, avisando. Mas o povo quer ouvir? Não quer ouvir. Mas o importante, irmão, é que a palavra de Deus está sendo pregada. Em tempo ou em fora de tempo, está sendo pregado. Sabe por quê? Porque no dia que a gente colocasse diante do tribunal de Cristo para prestar conta, eu não vou ter a audácia de falar: Jesus, eu não sabia que o Senhor ia voltar. Eu não sabia que o Senhor era o caminho, eu não sabia que o Senhor era a verdade, eu não sabia que o Senhor era a vida. Não vai ter como mentir diante de Jesus acerca da sua palavra. Voltando para o texto. Depois que Jesus foi preso, Pedro mais uma vez toma uma iniciativa
vai. Pega a sua espada e vai até um homem, um soldado, e corta ali a orelha dele. Jesus chega, pega a orelha do homem no chão, coloca de volta no lugar, curando, devolvendo a orelha do homem, e adverte Pedro, não faça isso, que com ferro vai ser ferido, não use espada. Depois Jesus é preso, é levado, é pisoteado, é maltratado. E Pedro, quando Jesus está sendo levado, Pedro está de longe, pastor. De longe ele passa olhando Jesus sendo maltratado. Escondido de Jesus ele passa olhando. Aí alguém vê Pedro e fala assim: você é um daqueles discípulos de Jesus. Aí Pedro fala assim: sou não. Você está me confundindo com outra pessoa. Parece com você. Não, sou eu não. Aí Pedro foi daquele lugar e passa um pouco mais adiante. Aí chega outra pessoa e fala assim: você é um daqueles de Jesus, daquele discípulo que andava com Jesus. Aí Pedro: não sou eu não. Você está confundindo com outra pessoa. Aí Pedro passa adiante. E o mais gostoso, irmãos, é que as coisas se unem para se cumprir as coisas que Jesus estava ali sendo preso, pastor, andando sendo preso ali, maltratado, mas estava atento ao detalhe da caminhada de Pedro do outro lado. Ele estava de cá sendo maltratado, andando, mas estava de olho no caminhar de Pedro lá do outro lado. Pedro negou uma vez, negou a segunda vez. Aí quando na terceira vez chegou em você, é sim um daqueles que estavam andando com Jesus. Não, eu não sou daquele que andava com ele, não sou eu. Aí quando ele acaba de falar a terceira vez, aí o galo canta, aí Jesus chega e olha, tem lá. Eu imagino, irmão, faça uma análise para você ver da forma que foi mais ou menos. Aí Jesus está andando, sendo preso, levado. Aí Pedro nega uma, nega duas. Na terceira vez que ele nega, Jesus fala assim, ó. Olha para ele olhar assim, machucado, e vê Pedro do outro lado. Pedro olha para Jesus, pastor. Quando ele olha para Jesus, ele lembra das palavras de Jesus: antes que o galo cante, vai me negar 3 vezes. Mas não vou lá para negar lá, não. Somente olhou para ele, dizendo assim: ó, eu te disse que você ia me negar. Aí quando Pedro se lembrou das palavras, pastor, Pedro chorou amargamente e saiu da presença e foi para outro lugar. Jesus avisou acerca de Pedro do que ia acontecer. Primeira vez ele não se lembrou, irmãos. Segunda vez não se lembrou. Mesmo quando o galo cantou, ele não se lembrou. Mas quando Jesus olhou para ele, a memória veio assim. O Senhor falou uma palavra e cumpriu na minha vida. Aí Pedro saiu triste, chorando, amargamente. Sabe, irmão, aquele choro de soluçar? Quando você se arrepende de alguma coisa, que tem aquele remorso e tem um arrependimento. Mas o arrependimento é aquilo que você faz de errado e você fala: não deveria ter feito isso, que coisa mal que eu fiz. E você busca consertar o que você fez de errado. Você se arrepende e você não quer mais voltar para aquela situação que você estava. Você quer voltar para o lugar certo, para o jeito certo, para a maneira correta. Aí Pedro chorou amargamente. Jesus foi preso. Jesus foi maltratado. Levou a cruz até um lugar chamado Gólgota. Foi pregado na cruz, levantado na cruz. Morreu na cruz. O projeto que ele tinha começado, para muitos, tinha acabado. Os discípulos voltaram para suas tarefas comuns. Pedro e alguns discípulos eram pescadores. Lá em João, se não fala mais, João 20, se não fala minha memória. Mas é que Pedro fala assim: eu vou pescar. E os discípulos junto com ele falam: também vou com você. Aí entra Pedro, Tiago e mais alguns irmãos. João entra no barco e vai pescar. Eles ficaram pescando a noite todinha lá, tentando pegar o peixe, mas não conseguiu pegar nada. Aí de repente ele olha no mar, na praia, tem uma fogueira acesa. Aí o velho fala para ele assim: pegaram alguma coisa?
E eles disseram: nada, não pegamos nada. Joga a rede do lado direito. Aí eles vão. Aí algum deles falou assim: ué, parece a voz do mestre. Aí eles jogaram a rede. Pedro entrou na água e foi ter com Jesus do outro lado. Quando ele ouviu a voz, eles puxaram o peixe, o barco, com 153 peixes grandes, era enorme. E aqueles peixes que eles pescaram, que era grande, enorme, e quase tombavam o barco, e eles vieram até a praia. Quando chegaram até a praia, junto, eles viram que era Jesus e sentaram, todos eles lá quietinhos. Ninguém dizia nada, não saía uma palavra deles, só ficava quietinho. Aí Jesus olhou para ele e disse: Pedro, você me ama? Aí Pedro fala assim: o senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala assim: apacenta as minhas ovelhas. Aí mais uma vez nos pergunta: Pedro, você me ama? Aí Pedro: o senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aí na terceira vez Jesus fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou aborrecido, ou melhor, Pedro ficou triste, porque já tinha falado para Jesus 3 vezes que amava a ele, que queria cuidar da ovelha dele. E ele ficou triste. O senhor sabe que eu te amo, o senhor sabe que eu te amo. Jesus fala assim: apacenta minhas ovelhas. Irmãos, por 3 vezes Pedro negou Jesus. Por 3 vezes ele declarou que amava Jesus. Aleluia. Por 3 vezes estava dado como perdido, mas por 3 vezes se reconciliou com Cristo. E o projeto que Jesus havia começado com eles estava dando continuidade, pastor. Aleluia. A igreja do Senhor, para muitos pensavam que Jesus morreu, o projeto faliu, tudo que foi programado se perdeu. Mas Jesus voltou para dizer: o projeto que eu comecei com vocês não morreu quando eu morri na cruz. Foi pelo contrário, o projeto que eu comecei com vocês está apenas começando. Estou levantando pessoas hoje para continuar a minha obra, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. O diabo pensou que tinha ganhado, que já tinha ofuscado os planos de Deus. Mentira! Ele estava perdido, mas Jesus chegou lembrando aos discípulos: o meu projeto com vocês continua de pé. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Aí eu olho para a minha vida e falo: eu sou um projeto de Jesus, que eu estou de pé, não pela minha bondade, mas pela misericórdia dele, que tem me alcançado todo dia. Aleluia. Se não fosse isso, nem você e nem eu estaríamos aqui. Porque o projeto do diabo é nos tirar da presença de Deus. Você está lutando para arrancar os crentes da presença de Deus. E muitos estão seguindo, estão caindo. Conheço muitas pessoas que estavam servindo a Deus, mas esqueceram das promessas, esqueceram dos projetos de Jesus e se entregaram ao mundo. Mas hoje aqui tem um pequeno grupo de irmãos, comigo incluído, que são os projetos de Jesus levantados na terra. Aleluia. Projeto que Jesus não desistiu. Pode olhar toda a história do Novo Testamento, você vai ver Jesus sendo tentado a desistir. E isso, aquilo, outro. Mas Jesus continuou com o plano de Deus: buscar, salvar todos que se haviam perdido. Aleluia. Hoje, estamos aqui hoje com o projeto de Cristo
renovado, de pé e avisando ao mundo da volta de Cristo. Pedro foi avisado acerca do que iria acontecer. Hoje, nós somos os mensageiros de Cristo, pastor. No trabalho, na faculdade, em casa, na rua, nos momentos oportunos que Jesus nos dá para pregar para um ou outro, para falar do seu amor, mesmo que seja em poucos minutos, para não tornar-se cansativo. Mas a gente anuncia o caminho que é Jesus e a sua volta. Se o povo vai querer, pastor, não podemos fazer nada. Mas o importante, eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que o projeto de Jesus não era que nenhum se perdesse. Mas ele falou assim, ó: você escolhe hoje o que você quer na sua vida. Eu te ofereço um caminho que leva à salvação, o caminho que leva a Deus, o caminho que você sofre hoje aqui na terra, mas no final da história tem coisa, tem galardão. No final das contas, da sua trajetória vai ter a promessa se cumprindo, vai ter um lar, vai ter um lugar para ficar de paz, onde você vai adorar a Deus e ficar em paz sob a sua guarda, sob a sua proteção. Mas também tem esse caminho aqui, que leva para o inferno. É o caminho do pecado, das drogas, prostituição, tudo aquilo que desagrada a Deus. Esse é o caminho que está à disposição. Mas eu te ofereço o melhor caminho. É estreito, é apertado, tem pedra, tem espinho, mas te leva até a Deus. Aí você escolhe agora qual você vai querer. Jesus deu ao homem o livre-arbítrio de escolher. Eu estou aqui hoje, pastor, pregando. Não é por obrigação, não. Os irmãos que estão aqui hoje, tenho certeza que não é por obrigação, não. É porque vocês acreditaram na promessa de Jesus. Aleluia. Vocês acreditaram que Jesus tem algo melhor para nossas vidas. E nós estamos sofrendo aqui hoje. E a palavra fala em Apocalipse: porque Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. No momento da nossa casa, que é casal, que é com filho, é parente, é amigo, é no trabalho, é perseguição. A gente sai da mesa do patrão, da família, se esconde um pouquinho no canto e vai chorar ali um pouco, para ninguém ver o nosso choro. E chega lá, te chora, de soluçar, dizendo: Senhor, eu já não aguento mais a luta, eu já não aguento mais essa peleja, eu já não aguento mais isso. Mas ali, saiba que aquelas lágrimas, tem um anjo recolhendo todas elas, dizendo: eu estou recolhendo tudo para levar para o Pai, porque no tempo certo Ele vai responder. No tempo certo, aqui na terra, Ele vai responder, mas o melhor está por vir, que é na glória. A glória vai ser a vitória do crente. É na glória que Deus vai falar assim: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está o inferno, seus agrilhões? Não tem mais agrilhões que prendem, porque a morte foi tragada, a morte foi tirada, e com Cristo agora é vida eterna com Ele. Aleluia. Aleluia. Eu vou resumir em alguns minutos. Jesus, ele deixou escrito em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, lá a partir do verso 50 para frente, que nós, eu e você, nós vamos ser arrebatados dessa terra. Vai ser assim, não abrir e fechar de olho. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Nós vamos ser arrancados dessa terra. Só aqueles que estão aguardando a promessa se cumprir. Só aqueles. Eu e você estamos aguardando a promessa se cumprir. Aí para fora que nós vamos ser arrebatados. Nós não vamos ser primeiro do que já morreram. A Bíblia fala que os que morrerem em Cristo, eles se darão primeiro. Depois nós seremos transformados nesse corpo corruptível de doença, de limitações, no corpo incorruptível. Esse corpo que hoje a gente sente dores, quando tem muitas vezes que trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado com dor.
Tem vezes que a gente é acometido de uma dor de cabeça, às vezes uma dor de estômago, às vezes problema nos músculos. Esse corpo aqui vai ficar. A gente vai ser transformado num corpo incorruptível, num corpo onde não vai mais ter problema de saúde, não vai ter mais problema de dores, e a gente vai ser levado até Jesus. Aleluia. Vamos subir até Ele, mas no corpo transformado. O corpo de carne vai ficar, mas o corpo que Ele vai transformar nas nossas vidas, na verdade é o corpo e carne que vai ser transformado num corpo incorruptível. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Eu estou te dizendo isso. Eu sei que os irmãos, nem eu, nunca fui até o espaço. Mas você pode observar, quando alguém faz uma viagem espacial, pelo menos que a Bíblia mostra, e é também notório, que a camada de ozônio limita o oxigênio. A gente pode ir até um certo limite. Passando disso, a gente não suporta. Você já chegou a mergulhar em um lugar com profundidade um pouco extrema, e seus tímpanos, que quando eu vi que ele explodia, a ponto de sentir uma pressão? Eu já fiz alguns lugares, eu já mergulhei em alguns lugares que eu desci alguns metros e parecia que minha cabeça explodia. Isso aqui apertava de uma forma, parecia que ia comprimir assim o jeito, não explodia, tipo comprimir dentro da, tipo esmagar. A mesma forma que se você chegar até o limite do céu, além do limite do céu, não teremos oxigênio suficiente para suportar a passar aquele limite. Mas quando a gente for transformado, pastor, do corpo incorruptível, aí esse limite que hoje nos limita já não vai mais segurar mais crente. A gente já vai poder subir tranquilamente, porque o nosso corpo vai suportar a viagem com Jesus. Hoje o corpo não suporta, mas naquele dia o nosso corpo vai suportar. Porque o corpo vai ser transformado num corpo que vai suportar, passar do limite do corpo humano. Aí nós vamos subir nos ares com Jesus. Eu imagino a igreja chegando com Jesus nos ares. Oh, glória a Deus. E é esse evangelho que nós estamos pregando hoje. A volta de Jesus. A volta de Jesus. Agora eu te falo uma coisa. Se nós, sendo crente, tendo o Espírito de Deus que é o nosso Consolador, ajudando a gente, já é apertado. Agora você imagina quando a igreja foi arrebatada, não tinha mais Espírito para ajudar. Aí o trem vai apertar. E eu não quero estar aqui, não. Eu quero fazer parte, sabe de quê, irmão? Eu quero fazer parte do noticiário. Eu quero fazer parte dessa estatística. Vai dizer assim, ó. Lá em Rio Verde sumiu mais de 100 mil pessoas. Ou 50 mil. Do número que a cidade tem, uma boa da Rio Verde sumiram, desapareceram. Inclusive, o rapaz chamado Fábio, que era entregador na loja de um lugar, ele também sumiu com a igreja. Oh, maravilha! Eu quero fazer parte da estatística, porque eu não quero estar aqui. Eu quero estar na glória com meu Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Vamos colocar aqui pé, irmão. Obrigada, meu Deus. Ultimamente, irmãos, eu tenho trazido a palavra que eu tenho pregado mais. É a volta de Cristo. Glória. Irmãos, eu falo para os irmãos, se eu for numa igreja que o irmão prega muita bênção, eu acho que o pastor vai sofrer comigo. Talvez não vai sofrer, mas a palavra da volta de Jesus tem que ser anunciada todo tempo. Já era passado já desde muitos anos atrás. O problema é que a igreja, ao longo dos anos, se acomodou. Mas hoje está dizendo, tudo está dizendo que Jesus está voltando. Então, como Deus me chamou para fazer a obra dele, um louvor aí na pregação, eu não quero chegar na igreja e falar assim, irmãos, continue buscando a Deus, Deus vai te dar isso. Deus pode dar, irmão. Só que assim, se você for pegar o Velho Testamento, você vai ver que o povo só tinha as coisas quando ele servia a Deus com fidelidade. Quando ele andava cumprindo os mandamentos, os estatutos. Quer dizer, cumprindo não, que nenhum deles cumpria. Só alguns que era cumprido assim, um ou outro, em particular. Mas quando o povo se voltava para o pecado de novo, a mão de Deus pesava.
Então, assim, se o crente quer ter bem abençoado, é só seguir o manual, obedecer a palavra, só isso. Se você obedecer a palavra, as bênçãos vão te seguir onde você for. Agora o crente vai me pegar todo bagunçado, todo desconcertado, todo. Aí chega lá e o irmão fala assim: o senhor vai ganhar um carro, o senhor vai ganhar uma casa, o senhor vai ganhar isso e aquilo outro. Aí acontece, estava o irmão até ganhando um carro. Agora não saber se foi Deus que deu ou não, porque o inimigo hoje está dando carro, está dando casa. E as pessoas, quando adquirem os bens, o que ele faz? Esquece de Jesus. Hoje eu estou com o meu carro hoje. Em vez de eu usar o carro para ir para a igreja para o culto, eu vou fazer o quê? Eu vou dar uma volta comigo na praça, na cidade. E no dia de culto, ele vai dar uma volta na cidade para caminhar com o meu lanche. Jesus que é no segundo plano. Aí pergunta: é Jesus que deu mesmo? Mas isso é cada um. O importante é que a palavra de Jesus ela é pregada. E o anunciado é: Jesus está voltando. Se ele está voltando, nós devemos nos preparar. Aleluia. Devemos estar preparados, aguardando esse dia chegar. Aleluia. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nesta noite pela oportunidade que o Senhor nos concede, Jesus, de nós estarmos aqui reunidos em teu nome, para te adorar, para te exaltar, para te engrandecer. Jesus, o Senhor sabe que a tua palavra ela está sendo ministrada e tudo nos indica, Jesus, que a tua volta está bem aí. Eu não quero ser ingrato, não quero ser negligente acerca do que o Senhor confiou a mim quando estou aqui nesta terra. A tua volta é iminente, ela vai acontecer, o mundo querendo ou não, Jesus. Mas o Senhor quer que a tua igreja esteja preparada, esteja com as suas vestes lavadas, as vestes de álcool, como a neve, lavadas no teu sangue. E isso, Jesus, nos prepara para a tua volta. O Senhor pode voltar hoje e buscar a tua igreja. O Senhor pode buscar somente alguns dos irmãos. Mas o Senhor tem nos preparado para os dias difíceis nesta terra. E te peço mais, Jesus, nesta noite, continua nos alertando, continua nos preparando para o grande dia do Senhor. Porque, Senhor, neste mundo não tem mais nada que o povo queira. Estamos vivendo aqui nesta passagem, Jesus, mas estamos chegando ao fim da nossa caminhada. Que o Senhor venha, Senhor, cada dia mais nos alertar, nos preparar, nos ajudar a permanecer firme na tua promessa, mesmo nos dias de luta, mesmo nos dias de angústia, mesmo nos dias de tristeza, nos dias de perseguições, mas que nós possamos guardar a tua palavra na tábua dos nossos corações, para não sair do teu caminho. O Senhor já pagou o preço pela minha, pela vida da tua igreja, que nós estamos aqui hoje pelo